Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, ó Pai, nesta manhã, Senhor, já sendo, Senhor, ó Pai, envolvidos por Tua presença, Senhor, ao louvarmos ao Teu nome, Senhor, ó Pai amado, e pela palavra que já ouvimos, Senhor. Oh Jesus querido, mas nós queremos mais uma vez ser fortalecidos, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Venha fortalecer cada líder, Senhor Jesus querido, reacender a chama, Senhor, ó Pai, no seu coração. Que cada um volte, Senhor, ó Pai, neste dia para o seu trabalho, para a sua cidade, para a sua juventude, Senhor, ó Pai amado, com as suas forças renovadas, Senhor. E para isso nós pedimos, usa uma vez mais o teu servo nas tuas mãos. E que cada um de nós, Senhor, ó Pai, esteja com o nosso coração preparado, como uma terra fértil, Senhor, ó Pai, para receber esta palavra. E não somente receber, mas que ela cresça, floresça em nossos corações. Que crie, Senhor, ó Pai, em nós, Senhor, ó Pai, árvores frondosas, que deem frutos, Senhor, ó Pai, para a juventude, para os liderados, Senhor. Que seja também, Senhor, ó Pai, de alimento, Senhor, ó Pai amado, para aqueles a quais os teus servos que aqui estão trabalhando, liderando. Levanta, Senhor, ó Pai, jovens, homens e mulheres, e fala, Senhor, ó Pai, com cada um de nós, uma vez mais nesta manhã, Senhor. É o que nós pedimos e já te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deixa Deus te usar. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, a paz do Senhor. Deus é bom estar aqui em nosso meio. Meus irmãos, eu quero agradecer rapidamente, louvar a Deus mais uma vez, pela oportunidade que Deus nos concede, de poder estar aqui, junto dos irmãos, dos líderes, aqui da região, para juntos adorar, exaltar, glorificar o nome santo do Senhor, nosso Deus. Deus está aqui nessa manhã, e o Espírito Santo está trabalhando aqui nesse lugar. Aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará. Essa é a nossa certeza e a nossa convicção. Quero deixar a nossa palavra de gratidão a Deus pela vida do pastor Josias, sua esposa, irmã Gize. Deus seja louvado pela vida de vocês. Este casal que Deus tem colocado à frente aqui da nossa região, na parte da juventude, e que tem feito já há alguns anos, né, um belo trabalho, né, começando, né, e agora já com alguns anos, né, fazendo esse trabalho maravilhoso à frente da juventude, que é um trabalho desafiador, mas Deus tem honrado os seus servos. Também louvar a Deus pela vida do pastor Leandro, teve que dar uma saidinha, na pessoa do pastor Leonardo, também nossa gratidão e louvor a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede. Ao pastor Gunnar, que esteve ministrando essa palavra poderosa ao nosso coração, Deus continue lhe abençoando, e foi uma honra ser ministrado pela sua vida nesta abençoada manhã. Que Deus continue lhe usando de uma forma ímpar e especial, em nome de Jesus. A todos os líderes que aqui estão, que foram desafiados a estar nesta manhã. Esses encontros nos desafiam, irmãos, né? Eu sei que tem pessoas de mais longe, que viajaram 3, 4 horas, estão acordados desde as 6 da manhã, 6:30 da manhã, para poder estar aqui nessa manhã. Deus vai te recompensar. Deus vai recompensar o teu esforço, e todo o esforço na obra de Deus valerá a pena. Que Deus continue abençoando as vossas vidas de uma forma especial. Também quero deixar a minha gratidão a Deus pela vida da minha querida esposa, irmã Aline, que hoje acordou cedo para vir aqui comigo, louvar a Deus. E esse ano nós completamos 15 anos de casado. E ela está me dando pressão desde janeiro. 15 anos esse ano, hein? 15 anos. Eu acho que ela quer falar do presente, né? Então, mas eu estou orando, Deus me dá uma luz, me dá uma direção, né? Estamos aceitando sugestões, né? Deus abençoe, em nome de Jesus, a vida da irmã Aline grandiosamente. Irmãos,
o pastor Gunnar trouxe uma palavra de instrução muito maravilhosa ao nosso coração, e Deus, para completar essa manhã, trouxe ao nosso coração uma palavra de conscientização acerca do que somos em Deus e do que somos para Deus. Para isso, tomando por base o livro do Êxodo, peço que você abra sua Bíblia no capítulo de número 3 e no versículo de número 9. Êxodo, capítulo 3, versículo 9 e versículo de número 10. Deus seja louvado nesta manhã. O texto é muito conhecido e nesse texto nós podemos tirar inúmeras lições. Podemos falar das desculpas de Moisés, podemos falar do encontro com Deus, podemos falar várias coisas, mas hoje eu quero falar sobre quem somos para Deus, tendo em vista que temos aqui líderes e futuros líderes, aspirantes a líderes, e Deus traz ao meu coração essa palavra para, por alguns minutos, compartilhar com os irmãos. Êxodo, capítulo de número 3, verso de número 9 e 10. Os que acharam, diga, eu vou para o céu. Quem não achou, diga, eu vou também. Todos acharam. Êxodo 3, versículo 9 e 10. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. E quem pode diz amém. Tome seu assento, por favor, em nome de Jesus, nesta manhã. Eu sei que você, quem sabe, está já algumas horas aí, está um pouco cansadinho, mas se você puder me escutar por alguns minutos, eu sei que Deus tem mais para nós. Quem quer mais de Deus, dá um glória a Deus aqui. Eu acredito nisso. Meus irmãos, olhe para cá, por favor, porque eu quero falar nesta manhã, em poucos minutos, sobre o tema Você é a resposta de Deus. Você é a resposta de Deus. Você é a resposta de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para o capítulo de número 3 do livro do Êxodo, nós temos muita coisa a dizer. O capítulo 3 é um capítulo clássico. O capítulo 3 de Êxodo é um capítulo que marca, pontua o início da chamada de Moisés. E quando falamos de Moisés, falamos do maior vulto de Israel no Antigo Testamento. Quando falamos de Moisés, falamos sobre o maior líder da nação de Israel. Quando falamos de Moisés, falamos sobre o legislador de Israel. Quando falamos de Moisés, falamos sobre o homem que falou com Deus face a face. Quando falamos de Moisés, falamos sobre o homem que liderou 3 milhões de hebreus pelo deserto. Era um povo difícil, era um povo vacilante, era um povo que uma hora estava firme, outra hora estava distante, mas Deus capacitou esse homem para estar à frente deste grande, extenso e numeroso povo. Porém, a capacitação, o chamado de Deus para a vida dele, se deu aqui no capítulo de número 3. E aqui, Moisés não é o grande legislador. Aqui, Moisés ainda não é o grande líder que seria. Aqui, Moisés ainda não é o grande guia do povo que se tornaria. Aqui, Moisés nem mesmo conhecia Deus. Aqui, Moisés nem mesmo tinha ainda tido
um contato com o Senhor ou uma apresentação com o Senhor. Por isso, o capítulo 13 é extraordinário, porque ele marca um início de alguém que se tornaria muito poderoso, de alguém que se tornaria um grande exemplo, um grande vulto, mas que aqui ainda era somente, entre aspas, um pastor de ovelhas, cuidando ovelhas em meio a um deserto. E você sabe que esse momento específico da chamada de Moisés acontece diante de uma sarça. A história é muito conhecida, ainda assim eu gostaria de pontuar algumas coisas rapidamente para mostrar aquilo que Deus colocou no meu coração. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, desistido de tudo da sua vida. Moisés estava distante do projeto de Deus, parecia estar sem futuro, sem perspectiva nenhuma, mas no meio do deserto, diz a Bíblia que Deus aparece a ele por intermédio de uma sarça. E ao aparecer, a primeira coisa que me chama a atenção é que Deus faz questão de chamá-lo pelo seu nome. Deus faz questão de chamá-lo pelo seu nome. A primeira palavra que sai do meio da sarça é Moisés. Deus não deu bom dia. Se fosse assembleano, não deu paz do Senhor. Se fosse de outras igrejas, não disse paz e graça. Deus disse Moisés. Por quê? Porque Deus estava mostrando a ele aqui que Deus sabia exatamente quem ele era. Isso é importante que nós tenhamos em mente. Todo líder precisa saber que Deus sabe quem somos. Não existe nada em nós que Deus não saiba. Não existe nada em nós que Deus não conheça. Não existe nenhuma limitação que você tenha que Deus não tenha percebido. Não existe nenhuma coisa na sua vida que Deus não saiba tão bem quanto você ou ainda mais. Quando Deus diz Moisés, Deus está dizendo: você ainda não me conhece, mas eu te conheço bem. Eu sei exatamente quem você é. Eu sei exatamente de onde você vem. Observe que Moisés, o nome significa tirado das águas. Ou seja, Moisés não foi tirado das águas naquela semana, naquele mês ou naquele ano. Moisés foi tirado das águas há muitos anos atrás, aproximadamente 80 anos atrás. Quando Deus encontra com Moisés, já havia se passado quase 80 anos. Mas a primeira palavra de Deus a Moisés é extremamente significativa, porque Deus está dizendo: eu te conheço e não é de hoje. Eu te conheço e não é de agora. Eu te conheço e é lá do início da tua trajetória. Existem coisas na nossa vida que passamos, vivemos e não sabemos como vencemos, mas quando Deus se apresenta, Deus mostra: tudo o que aconteceu foi para que você estivesse hoje aqui. Todo o livramento que você teve, fui eu. Toda a bênção que você recebeu, fui eu. Toda porta que eu abri, fui eu. Aqui fechou, também fui eu. O Nilo, também fui eu. Os crocodilos que não te pegaram dentro do cestinho, foi a minha mão que te protegeu. O livramento que você teve também foi eu. Então observe, irmãos, que quando Deus diz Moisés, Deus está dizendo: eu conheço você, eu conheço a tua trajetória e eu conheço a tua história. Mas Deus também está dizendo uma outra coisa. Por quê? Porque o nome Moisés no hebraico significa tirado das águas. Mas o nome Moisés em linguagem egípcia significa nasceu. Quando Deus fala com Moisés, Deus está falando o nome dele. Deus está dizendo: muitos não queriam que você nascesse, mas você nasceu. Isso é extraordinário,
porque toda pessoa que Deus chama, Deus faz nascer, Deus faz crescer, por causa do seu projeto. Quando Moisés nasceu, não era para nascer nenhum menino. Quando Moisés nasceu, não era para nascer nenhuma criança do sexo masculino, porque havia uma ordem de Faraó dizendo: se nascer menino, manda matar. Só que aqui Deus está dizendo: quando eu quero que nasce, nasce. Quando eu quero que cresça, cresce. Quando eu quero que floresça, floresce. Quem sabe eu estou falando com pessoas aqui essa manhã que olham para aquilo que viveu, para aquilo que enfrentou, para aquilo que passou, para a doença que teve e não sabe como sobreviveu. Eu sei, Deus tinha um projeto na sua vida e essa manhã estava na agenda de Deus. Então observe que é extraordinário, porque Faraó não queria que nascesse, mas Deus não apenas vai fazer nascer, como Deus vai fazer crescer dentro do palácio. Agora, imagine você dentro do palácio, Moisés crescendo, e a linguagem de Faraó era egípcia, e no egípcio, Moisés traz o sentido de nasceu, ou seja, imagina a mãe de Moisés dentro do palácio, dizendo, na cara de Faraó: nasceu, não mexe aí, nasceu, não suja o piso, nasceu, não mexe na estante. E Faraó tendo que ouvir todos os dias: era para morrer, mas nasceu, era para morrer, mas nasceu, era para morrer, mas nasceu, está vivo, está crescendo debaixo do olhar de Faraó. Quando Deus tem um projeto na nossa vida, é extraordinário, porque nada pode deter, nada pode parar. Faraó não queria que nascesse, mas não só nasceu, como cresceu dentro do palácio. Ele parece estar de mãos atadas, porque Moisés está crescendo e ele não pode fazer nada com isso, porque Moisés era um projeto de Deus. A segunda coisa que eu gostaria de pontuar é que, depois que Deus diz Moisés, a segunda palavra que Deus dá é: não te achegues para cá. Não te achegues para cá. Quando olhamos a biografia de Moisés, nós vamos perceber que Moisés foi o homem que mais perto de Deus esteve. Ninguém esteve tão perto de Deus no Antigo Testamento como Moisés. Quem falou com Deus face a face? Moisés. Quem disse para Deus: se o Senhor tirar o povo do livro, pode tirar o meu nome também? Moisés. Quem foi o homem mais íntimo do Antigo Testamento? Moisés. Quem esteve mais perto de Deus? Moisés. Mas no dia do primeiro encontro, a primeira palavra de Deus a Moisés foi: não te achegues para cá. Agora veja, se Deus tem intimidade com Moisés, porque no dia do primeiro encontro Deus disse: não te achegues para cá. Pense comigo, se você quer relacionamento com alguém, normalmente você vai abrir as portas para essa pessoa, você vai permitir que essa pessoa se aproxime de você, converse com você, abra diálogo com você. Caso contrário, você vai dizer: não te achegues para cá, não me digas nada. Só que Deus disse no primeiro encontro para o homem que mais perto dele esteve: não te achegues para cá. Não era isso que eu esperava. O que eu esperava lendo o texto é que o homem mais íntimo de Deus, no primeiro encontro, Deus dissesse: vem, eu estava te esperando. Se aproxime, eu desejo ter relacionamento com você. Mas o que Deus disse no primeiro encontro foi: não te achegues para cá. Por quê? Porque Moisés estava ansioso. Moisés queria um relacionamento do dia para a noite. Moisés queria o relacionamento que essa geração muitas vezes deseja. É do nada, de repente. Só que Deus está dizendo para Moisés: relacionamento comigo é diferente do relacionamento humano, porque não é do dia para a noite, nem de um dia para o outro. O relacionamento com Deus é dia a dia. Oh glória! Intimidade com Deus se constrói dia a
dia. Relacionamento com Deus se constrói dia a dia. É renúncia após renúncia, é entrega após entrega, é oração após oração, é jejum após jejum, é busca após busca, é um dia depois do outro. Relacionamento com Deus não é elevador, relacionamento com Deus é escada, degrau por degrau. Você não se aproxima de Deus e de repente vira melhor amigo, mas você vai todo dia, a cada dia que você renuncia ao pecado, renuncia ao mundo, renuncia às propostas do diabo, Deus vai tirando os limites e diz: vem mais, se aproxima mais. Por quê? Porque nós somos pecadores, mas Deus é santo, não podemos se aproximar de Deus do nada, é dia a dia. Então dia a dia Moisés vai construir um relacionamento com Deus, mas ele ainda não sabe. No primeiro momento a palavra de Deus é: não te achegues para cá. Mas isso não significa que eu não quero ter um relacionamento com você. Eu quero, mas depende da sua entrega, depende da sua busca, depende do seu desejo. Você deseja Deus o quanto? Você quer ser usado por Deus o quanto? Você deseja que Deus lhe use o quanto? É a tal ponto de você abrir mãos de coisas vãs e passageiras dessa vida por amor a Ele? É a tal ponto de você deixar muitas vezes pessoas para ficar sozinho com Ele? Você deseja Deus quanto? Porque é fácil nós dizer em uma manhã que nós queremos Deus, o difícil é no dia a dia, quando a gente precisa renunciar, abrir mão, se entregar e viver para aquele propósito. A terceira coisa que eu gostaria de pontuar aqui é que Deus, depois de dizer não te achegues para cá, Deus dá uma terceira paulada em Moisés, o futuro líder de Israel. E a terceira é: se a primeira é eu sei quem você é, não adianta mentir. Se a segunda é não te achegues para cá, porque comigo é devagarinho. A terceira que Deus dá é: e tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. É interessante que Deus vai usar Moisés. E quando Deus vai nos usar, nós pensamos, pastor Josias, que Deus precisa colocar em nós, depositar em nós algo que nós não tenha. Por exemplo, eu não tenho sabedoria, eu preciso. Para pregar, eu não tenho conhecimento, eu preciso. Para liderar, eu preciso de sabedoria, eu não tenho, eu preciso. Eu preciso de muita coisa que eu não tenho, mas preciso. Então a gente pensa que o nosso maior problema para Deus nos usar é aquilo que nós não temos. Mas quando eu olho para esse texto, o Espírito Santo grita dentro de mim e diz: o maior problema, Joabe, não é o que você não tem. O maior problema é o que você tem a mais. O maior problema é aquilo que está para mais na sua vida. Oh glória! O maior problema é aquilo que está em excesso na sua vida. O maior problema não é aquilo que você não possui. O maior problema é aquilo que você possui e não devia possuir. É aquilo que você tem e não devia ter. É aquilo que você carrega do Egito e não deveria mais carregar. O maior problema não é aquilo que nos falta, o maior problema é aquilo que nos sobra. Deus não disse: Moisés, você precisa de unção, de graça, de poder. Deus disse: Moisés, você precisa tirar aquilo que está para mais na sua vida. Porque essa sandália do Egito não pertence mais a você. Essa sandália é presente de Faraó, não precisa mais você usar ela. Porque para mim te dar o que é do céu, você precisa abrir mão do que é da terra. Para mim depositar o que é de cima, você precisa abrir mão do que é de baixo. E quem sabe eu estou falando com alguém aqui essa manhã, que traz coisas que vem carregando na sua vida, mas esta manhã, Deus está dizendo para você: abra mão de coisas terrenas e eu depositarei coisas extraordinárias. Abra mão de coisas passageiras e eu depositarei coisas eternas. Abra mão de coisas da terra e eu depositarei na sua vida coisas do céu.
Não há como preencher um copo que não está vazio. Se o copo já está cheio, não posso preenchê-lo. E assim somos nós. Se já temos cheios das coisas do Egito, não podemos usufruir das coisas do céu. Só que quem Deus chama para estar à frente, precisa esvaziar-se das coisas da terra. Precisa esvaziar-se das coisas de baixo, precisa esvaziar-se das coisas passageiras dessa vida e dizer: Deus, me preenche com as coisas que só o teu reino tem. E se o inimigo tem muito a te oferecer, muito mais tem Deus para depositar na sua vida. E se o mundo tem muito a te dar, muito mais tem o reino de Deus para ofertar em você. Que nessa manhã você possa dizer: Deus, eu esvazio-me das coisas de baixo, eu tiro a sandália que carrego comigo. Por quê? Porque essa sandália era uma lembrança do passado. Moisés andava muitos anos, 40 anos com essa sandália, presente da sua mãe, que era um costume egípcio. Agora observe, ele está querendo construir um futuro agarrado no passado. E nós não conseguimos construir um amanhã agarrado no que passou. Porque Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Quem sabe eu estou falando com pessoas que já foram viciadas, que já foram perdidas, que já tiveram na pornografia, que já tiveram no vício, mas isso é passado na sua vida. Você tem um novo alvo, você tem um novo propósito, você tem uma nova missão, você foi chamado para uma nova obra, e aquele que está pronto te esperando, como disse o pastor Gunnar, Deus está na tua frente dizendo: vem, vem, porque eu tenho algo novo para você. Deus disse: tira. Quarta observação que eu gostaria de pontuar é que Deus diz: eu sou. Agora recém Deus vai se apresentar. Depois que Moisés entra no padrão, Deus diz: agora eu vou dizer quem sou. Já tirou a sandália? Já entendeu como é o relacionamento comigo? Já. Agora eu vou dizer quem sou eu. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Deus está dizendo agora: deixa eu te situar no projeto que você está e que você vai começar a desempenhar agora. Eu sou o Deus de história. Eu sou Deus de projetos duradouros. Sendo mais direto, o que Deus estava dizendo é: eu não sou apenas o Deus que conhece a história. Eu não sou apenas o Deus que acompanha a história, mas eu sou o Deus que escreve a própria história. Observe que Deus não está chamando Moisés para dar início a uma história. Deus não está chamando Moisés para dar fim a uma história, mas Deus, por graça, está chamando Moisés para dar prosseguimento a uma história. Essa história não começa nele, essa história não termina nele, mas por bondade Deus chamou ele para fazer parte da história. Nessa obra que Deus nos chamou, nós não demos o início e não daremos o final. Nós não demos o pontapé de começo, porque já veio muita gente antes de nós, que fez muito mais do que nós, que sofreu muito mais do que nós, que pagou um preço muito mais alto do que nós. Nessa história também nós não seremos o alvo, porque depois de nós virão outros melhores do que nós, mais capazes do que nós. Mas nessa manhã eu quero convidar você a levantar a mão e agradecer que por graça, por misericórdia, Deus olhou para você e disse: eu vou te chamar para fazer parte disso. Eu vou te chamar para fazer parte dessa história. Eu não vou deixar você fora dela. Você faz parte da minha história. Eu não sei onde você está
estava, mas Deus te puxou de lá e disse: eu te coloco na história. Eu não sei onde você estava, mas Deus disse: eu te incluo na história. Eu não sei o que você estava vivendo e qual o momento da sua trajetória, mas Deus diz: eu te coloco dentro dessa história. Talvez você olhe para você e não veja merecimento. Talvez você olhe para você e não veja aptidões. Mas por graça Deus está dizendo: Moisés, você é chamado por mim para fazer parte de uma grande história. Essa história que chegou a você, o evangelho que alcançou você, não terminará em você. Se você puder, levante uma das suas mãos, que eu quero profetizar essa palavra nessa manhã. Através de você, Deus vai alcançar toda a sua casa. Através de você, Deus vai mudar a sorte da sua família. Através de você, Deus vai salvar os seus filhos, que ainda vai ter, mas eles vão ser salvos e vão ser instrumento na mão de Deus. Através de você, Deus vai salvar o seu colégio inteiro, a sua aula, a sua turma, a sua faculdade. Porque esse projeto que chegou até você não morrerá em você. Eu declaro nessa manhã os líderes que estão aqui: através de você, Deus vai alcançar muitos outros. Através do seu testemunho, Deus vai tocar muitos outros. Através da sua história, Deus vai chamar muitos outros. Através daquilo que você viveu, enfrentou e venceu, Deus vai capacitar muitos outros através de você. Olha a nossa responsabilidade, pastor Gunnar. Nós não podemos deixar a história morrer em nós, porque nós não somos o alvo, nós somos o meio. Nós somos a condução dessa história. E é isso que Deus vai dizer. E a quinta coisa que me chama a atenção e na qual eu quero me deter por alguns minutos é: Deus diz, quinta observação de Deus na sarça: ouvi o clamor do povo. E por esta razão, por isto, desci para livrá-los da mão de Faraó. Agora vai e leva a ele a minha palavra. Observe que, em outras palavras, o que Deus está dizendo é: Moisés, a razão do seu chamado não está em você. A razão da sua liderança não está em você. A razão de eu ter te escolhido não está em você. Mas a razão pela qual eu te escolhi está no clamor do povo. Eu ouvi o clamor do povo, e por isso eu te chamei. Não é por mim, Senhor, não. Porque o clamor que eu ouvi não foi nem o teu. A oração que eu escutei não foi nem a tua. A oração que eu ouvi, o clamor que eu escutei foi do povo. Ou seja, o que Deus está dizendo é: o teu chamado, a tua vocação, nada mais é do que uma resposta minha ao povo. Oh, glória! Pois o povo clama quando precisa, mas Deus responde quando quer e da maneira que quer. E biblicamente, normalmente, Deus não responde o clamor do povo enviando palavras. Deus responde o clamor do povo levantando pessoas. Deus responde o clamor do povo levantando ministérios. Deus responde o clamor do povo levantando instrumentos. Deus responde o clamor do povo levantando jovens. Deus responde o clamor do povo levantando líderes. Deus responde o clamor do povo levantando pessoas e dizendo: você é a minha resposta ao clamor deles. Você é a minha resposta à oração deles. Você é a minha resposta à busca deles. Entenda e observe. Em Juízes capítulo 3 diz a Bíblia: o povo clamou. Ainda no 3 diz: e Deus levantou Eude.
Em Juízes capítulo 4 diz, o povo clamou. Ainda no 4 diz, e Deus levantou Débora. Em Juízes capítulo 6 diz, o povo clamou. Ainda no capítulo 6 diz, e Deus levantou Gideão. Em Êxodo capítulo 3 e versículo 7 diz, o povo clamou. Agora 9 diz, e Deus levantou Moisés. Então entenda que por causa do clamor do povo, o Senhor resolveu chamá-lo. Por causa da necessidade do povo, o Senhor resolveu separá-lo. Oh glória! Isso é extraordinário. Porque mostra que o nosso ministério, a nossa chamada, não tem tanto a ver conosco, tem a ver com uma necessidade, tem a ver com um clamor, tem a ver com uma oração. Às vezes somos vaidosos e dizemos, porque sou bom, porque sou capaz, porque estudei, porque me preparei. Não, tem a ver com o clamor de um povo que clamava e dizendo, levanta. E Deus olhou e disse, vou levantar fulano, vou levantar ciclano, vou levantar beltrano, vou levantar. Olha que extraordinário isso. Por causa do clamor do povo, Deus resolveu chamar Moisés para fazer de Moisés a resposta de Deus a eles. Permita-me nessa manhã entrar por esse caminho, por esse leque de revelação bíblica, para dizer que o seu chamado nada mais é do que uma resposta de Deus para esta geração. A missão que Ele te entregou nada mais é do que uma resposta de Deus para esta geração. O ministério que Ele te confiou nada mais é do que uma resposta de Deus para esta geração. O dom que Ele te concedeu não é para você ficar orgulhoso, mas é uma resposta de Deus para esta geração. A chama que Ele acendeu dentro do seu peito, quase que incontrolável, é uma resposta de Deus para esta geração. Esse projeto que Deus semeou no seu coração nada mais é do que uma resposta de Deus para esta geração. Deus nos chamou para ser a resposta a esta geração. Observe que para uma geração escrava, Deus levantou o libertador Moisés como resposta. Para uma geração faminta, Deus levantou o administrador José como resposta. Para uma geração idólatra, Deus levantou o profeta Elias como resposta. Para uma geração covarde, Deus levantou o valente Davi como resposta. E para uma geração que muitos dizem ser a pior de todas, Deus está interessado em levantar você como a sua resposta. Porque para cada problema de cada geração, Deus deposita dentro de vasos de barro a sua resposta. Para o problema de cada geração, Deus deposita dentro dos seus escolhidos a sua resposta. Por isso o chamado não é mérito, o chamado é graça. Estamos aqui por graça, fomos chamados por graça.
Estamos bonitinhos sentados aqui por graça. Fomos libertos do pecado por graça. Fomos chamados para ser libertador por graça. O problema dessa geração, a resposta está dentro de você. A resposta foi plantada dentro de você. A resposta foi depositada dentro de você. Você é a resposta de Deus para o problema da sua geração. Oh, glória. Ei, pastor Leandro, Deus não chamou Moisés porque ele era bom. Deus não chamou Moisés porque ele era capaz, pastor Leonardo. Mas Deus chamou Moisés porque ele queria enviar àquela geração uma resposta. Você é a resposta de Deus. O seu chamado é a resposta de Deus. Essa chama que arde dentro do seu peito não é em vão. Você é a resposta de Deus. Você não é apenas mais um líder ou um aspirante a líder. Você não é apenas mais um obreiro ou um coordenador. Você não é apenas mais um dirigente. Você é a resposta de Deus para a vida de alguém. Talvez você não saiba, e eu trago essa palavra de conscientização esta manhã. Talvez você não saiba, mas você é a resposta ao clamor de alguém que lá na sua cidade, lá na sua igreja, dobrou os joelhos e disse: Deus, levanta líderes aqui, levanta coordenadores aqui, levanta obreiros aqui. Os campos estão brancos para a ceifa, a seara é muito grande, poucos são os ceifeiros. Entre lágrimas essa pessoa orou e disse: levanta pessoas aqui. Essa irmã do ciclo de oração clamou, esse pastor disse: dá-nos líderes aqui. E como resposta, Deus chamou você. Como resposta, Deus trouxe você aqui essa manhã. Como resposta, Deus apontou o dedo dele para você e disse: eu vou te usar. Se você pode, levante uma de suas mãos esta manhã. Eu estou sentindo graça. Oh, aleluia. Feche os seus olhos por um momento e entenda essa verdade. Você é a resposta de Deus para o clamor de alguém. Quando você pensar em parar, lembra que você é exemplo. Quando você pensar em desistir, lembra que tem muita gente te olhando. Quando você pensar em recuar, lembra que você foi chamado para uma grande obra. Quando a cruz pesar sobre os teus ombros, lembra que Jesus levou a primeira cruz e ele disse: siga-me. Quando você pensar em desistir, lembre, você é uma resposta de Deus. Oremas tureandaramagabas sureandarabas. Orebacandalamachoreendarabashoria. Você foi chamado para uma missão. Você foi escolhido por um propósito. Você foi levantado por um objetivo: ser resposta de Deus ao clamor de alguém, ser resposta de Deus para a vida de alguém, ser resposta de Deus às indagações de alguém, ser testemunho vivo e inspirador no caminho de alguém. Pastor Gunnar falou que ser exemplo é pesado, ser líder é pesado. Tem um peso, tem a parte ruim, tem a parte pesada. Essa parte pesada é a parte que muitas vezes você tem que lembrar por que você está onde está. Foi chamado para o que foi escolhido para estar onde está. Há uma carga, há um peso, porque todo cargo envolve carga. Toda posição, você precisa carregar um peso sobre os seus ombros. Mas Deus nessa manhã me traz uma palavra de conscientização para você.
Deus não está importado se você é diácono, presbítero, evangelista. Deus está preocupado se você tem sido resposta para a vida daqueles que Ele colocou na sua frente, para a vida daqueles que Ele colocou diante de você. A preocupação primaz de Deus é: você é ou não é resposta? Você tem sido ou não tem sido resposta ao clamor dessa geração? Em meio à violência, à descrença que assola a nossa sociedade, Deus te chamou para ser resposta. Em meio a uma juventude dominada pelas paixões, pelos vícios, pelos prazeres imediatos, Deus te chamou para ser resposta. Em meio ao mundo onde o amor se esfria, a apostasia se multiplica, Deus te chamou para ser a sua resposta. Você é a resposta de Deus. Oh, aleluia. Deus estava dizendo para Moisés: ei, Moisés, entenda que mais do que um grande líder, mais do que um exímio legislador, mais do que um pastor de uma igreja de milhões de hebreus, você, acima de tudo, tem que ser a minha resposta para essa geração. Porque quando eles tiverem problemas, eles vão procurar você. Quando eles precisarem de uma palavra de direcionamento, eles vão procurar você. Quando eles precisarem de uma mensagem, eles vão procurar você. Quando eles precisarem de um exemplo, eles vão olhar para você. Então, acima de qualquer coisa, você é a minha resposta para esta geração. Deus está dizendo para alguém aqui essa manhã: você não veio aqui por vir. Você não está nessa posição em vão. Você não recebeu esse ministério à toa. Nesta casa você não é mais um componente. Nessa igreja você não é mais um membro. Nesse departamento não é mais um obreiro. Neste coral não é mais um participante. As palavras que saírem da sua boca devem alimentar alguém. A instrução que for dada por você deve direcionar a vida de alguém. Não desista, porque alguém vai olhar para a sua história e vai se inspirar em você. Termino dizendo, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 2, Paulo diz que nós somos a carta de Deus a este mundo. Nós somos a carta de Deus a esse mundo. Ou seja, nós fomos chamados para ser resposta. Nós fomos enviados para ser resposta. A pergunta que não quer calar esta manhã é: a pergunta retórica no qual termino a minha mensagem nesta manhã é: o que temos escrito? O que temos dito? O que temos comunicado? Qual diferença temos feito? Porque nós fomos chamados para ser a resposta de Deus. Nós fomos chamados para ser a resposta de Deus. Mas o que temos dito? Qual é a diferença que temos feito no ambiente que estamos? Será que nós ouvimos mais uma palavra como muitas outras? Será que nós temos uma palavra para dar a quem precisa? Ou será que alguém, quando nos procura, sai que nem o povo de Israel perdido quando foi ouvir Saul, porque Saul não tinha palavra alguma para dar? Essa manhã Deus te trouxe aqui para te conscientizar também que você é a sua resposta a esse mundo.
o peso desta palavra, o peso desta mensagem, o peso desta revelação dói sobre os meus ombros nesta manhã. Porque enquanto estou falando, quem sabe tem alguém que veio aqui e nem entendeu por que está aqui. Nem entendeu por que está vendo isso aqui. Nem sabe o que está fazendo. Mas eu sei que tem alguém aqui nessa manhã que veio dizendo: Deus, fala comigo, me conscientiza do que eu preciso ser conscientizado, me instrui naquilo que eu preciso ser instruído, me direciona naquilo que eu preciso ser direcionado. Eu quero ser uma flecha limpa nas tuas mãos, eu preciso ser um instrumento nas tuas mãos, eu quero entrar pelo caminho e quero fazer a diferença nessa geração. Deus te chamou para ser a resposta. Quando você olhar um monte de problema, não olhe e diz: a culpa é do pastor, a culpa é do dirigente, a culpa é do coordenador, a culpa é do fulano, do ciclano. Não olhe para você e diz: a culpa também é minha, porque eu também fui chamado para ser resposta, eu também fui chamado para fazer a diferença, eu também fui chamado para fazer algo mais do que tenho feito. Se coloque de pé nessa manhã em nome de Jesus. Talvez você não tenha olhado o seu ministério ainda por essa ótica que Deus me trouxe aqui nessa manhã. Talvez você tenha olhado por outras óticas, pela ótica individualista, pela ótica partidarista, pela ótica particular. É o meu ministério, é a minha chamada, é a minha vocação, mas Deus te trouxe aqui essa manhã para te conscientizar que isso não tem valor algum se não alcançar pessoas, isso não tem valor nenhum se não mudar a vida de alguém, isso não tem razão de ser se não alterar cursos e histórias à sua volta. Porque Deus te chamou nesse lugar onde você está para fazer a diferença. Então quando você acordar pela manhã, olhe no espelho e diga: hoje eu vou fazer a diferença, hoje eu vou pregar para alguém. E quando chegar no final do dia, olhe para trás e diz: quem eu fiz a diferença, quem eu mudei de rota, quem eu consegui fazer refletir sobre a vida, quem eu tirei do Egito, o que eu fiz nesse dia. Sabe por que muitas vezes não crescemos, não desenvolvemos? Porque nos acomodamos em apenas ter sido alvo. E Deus quer fazer de nós flechas nessa manhã. Deus quer fazer de nós flechas em sua aljava. Enquanto a nossa irmã estiver louvando a Deus essa manhã, eu quero convidar você nesta manhã, com autorização do pastor Josias, pois é a última palavra. Você que for tocado nessa manhã, eu quero convidar você a vir aqui à frente do altar. Eu quero convidar você a sair do seu banco, a tomar uma atitude e dizer: Deus, eu quero ser essa resposta. Eu vou ser essa resposta. Pois há algo acontecendo. Eu te convido a tomar uma atitude diante da sarça. Uma geração que tem fome e sede de ti. Um grande avivamento nos espera. Que você tome parte desta causa. Algo novo e diferente está por vir. Ei, líder, que você tome parte. Pois há algo acontecendo na terra. Conscientize-se. Uma geração que tem fome e sede. Espírito Santo. E se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. E a mesma chama que avivou há 200 você anos atrás. Você é carta. Mande ela sobre nós. De Deus a esse mundo. Uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história. Vão invadir
invadir nosso presente, acontecer aqui agora, pois sabemos que tu não mudou. Quem mudou fomos nós, mas o Senhor nos despertou e ouvimos a sua voz dizendo: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Nós cremos, pois tu disseste: batei a porta e se abrirá. Nós cremos, pois tu disseste: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Nós cremos, pois tu dissestes: aquele que busca encontrará. Nós cremos, pois tu disseste que se nós clamarmos, tu se manifestará. Aviva o Brasil, aviva as nações, aviva a tua igreja e reacende os corações. Acende, acende, acende. Aviva o Brasil. Acende, Senhor, acende. Aviva esses acende essa chama. Acende esse aviva os chama. teus líderes e reacende os corações. Deus nessa manhã está acendendo labaredas de fogo. Deus nessa manhã está acendendo corações aqui neste lugar. Você foi chamado para ser resposta. Dentro de mais algumas horas esse culto terminará e as cartas de Deus entrarão pelos ônibus, pelos carros, voltarão para suas cidades. Mas que você volte com essa conscientização: eu sou a resposta de Deus. Eu sou a resposta de Deus. Ei, Deus conta com você para resolver o problema deste mundo. Deus conta com você para resolver o problema dessa geração. Deus está dizendo: ei, não é por sua causa, mas eu vou usar você. Não é por seus méritos, mas eu vou usar você. Esta manhã é manhã de você receber essa palavra e começar a colocar dentro da sua alma, dizer: Espírito Santo, conscientiza-me desta verdade, conscientiza-me desta verdade. Tem um leão tentando me tragar, mas vigiando a brecha já fechei, porque do Criador eu me lembrei. O dia mau não vai me alcançar, geração forte tem que suportar. Na minha fraqueza vi o teu poder, e dos espinhos graça renascer. Não voltarei ao velho homem, não. O que eu tenho ninguém vai roubar. Sou tua flecha, pode me lançar. Quando Deus diz a Moisés: por causa do clamor do povo te envio, Deus estava dizendo em outras palavras a Moisés: Moisés, quando você tocar no mar e ele abrir, lembra que ele não está abrindo pela sua força, ele está abrindo porque eu te chamei para ser a minha resposta. Moisés, quando você ferir a rocha e dela brotar água, lembra que ela não está brotando porque você é bom, ela está brotando porque eu te chamei para ser a minha resposta. Quando você olhar para cima e ver sobre você uma nuvem de glória sobre o seu ministério, lembra que não está porque você é especial, está porque eu te chamei para ser a minha resposta.
Nesta manhã Deus está dizendo para alguém que vai tomar posição e Deus vai começar a te usar de uma forma diferente depois de se capacitar. Deus está dizendo para você: se prepare, mas lembra que tudo vai acontecer, não por sua causa, mas por causa daquilo que você carrega. A resposta de Deus para uma geração, a resposta de Deus para uma geração, a resposta de Deus para uma geração.